havia levado ele até aquela condição de ser resgatado da morte por meio de algo absolutamente inédito na sua época, inusitado: ser engolido por um grande peixe. Meus queridos irmãos, nós como Igreja de Jesus, nós precisamos cada dia mais ter em mente algo muito importante: saber para onde as nossas escolhas estão nos conduzindo. O caminho de quem está fugindo de Deus é sempre um caminho para baixo, é sempre um caminho de descida, é sempre um caminho de declínio. Porque, por exemplo, ele ouve a palavra do Senhor em Gat-Hefer e ele desce em direção a Jope. De Jope ele desce em direção ao porto. No porto ele entra no navio. Do navio ele desce em direção à parte inferior do navio. Ele desce ao porão. E do porão ele sai para quê? Para descer ainda mais, para ser lançado e jogado ao mar. E no mar ele desce ainda mais, porque um grande peixe o engole e ele agora está nas profundezas dos mares, na barriga, no ventre de um grande peixe. O caminho de fuga da vontade de Deus é um caminho sempre de descida, é um caminho sempre íngreme, é um caminho sempre de escolhas que nos levam cada vez mais para baixo. E Jonas, ele está nessa situação, ele está reconhecendo na presença do Senhor que as suas escolhas chegaram e levaram ele àquele ponto. Então a primeira lição que nós só aprendemos na dependência do Senhor é a percepção quanto à disciplina e o livramento do Senhor. Quem não depende do Senhor não percebe nem disciplina e não percebe nem livramento de Deus. O camarada passa por uma situação difícil e ele acredita que ele passa por uma situação difícil porque Deus está sendo injusto com ele, porque ele não vê a disciplina de Deus na vida dele. O camarada passa por uma situação de sofrimento e ele passa por uma situação de luta e ele culpa outras pessoas e ele não reconhece culpa nenhuma naquilo, porque ele não reconhece a ação de Deus na sua vida. E a mesma coisa ao contrário, a pessoa que não confia em Deus jamais reconhece o livramento do Senhor. Ela reconhece as suas habilidades, ela reconhece as suas competências, ela reconhece o seu jeito, a sua forma de lidar com a vida, mas ela não reconhece o livramento do Senhor. Por isso você e eu, cada um de nós, nas nossas próprias vidas, nós precisamos reconhecer as nossas culpas. Nós precisamos também reconhecer o livramento do Senhor a cada dia no nosso caminhar, na nossa trajetória. Reconhecer que Deus é conosco, reconhecer que Deus, Ele é Senhor sobre as nossas vidas, Senhor sobre os nossos momentos de alegria e de tristeza, Senhor sobre as nossas lutas, Senhor sobre as nossas vitórias, Senhor sobre as nossas derrotas, Senhor sobre os nossos aprendizados. Ele é o Senhor. Essa lição a gente só aprende na dependência de Deus. Se você não estiver na dependência de Deus, você não aprende. Segunda grande lição que o profeta Jonas aprendeu: a noção quanto aos nossos próprios descaminhos e as suas consequências. Ele percebe as consequências das suas inconsequências. Diz assim o texto: eu disse, fui expulso da sua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor. Ele foge da presença de Deus, ele enfrenta uma tempestade, ele, por causa da tempestade, o barco quase afundando, ele vai ser lançado ao mar e ele vê que Deus manda um grande peixe, ele está no ventre do grande peixe e agora ele reconhece a consequência da sua escolha de desobedecer a Deus. Ele reconhece que o seu ato inconsequente trouxe consequências para a sua vida e para a sua própria existência. E o que é mais irônico nessa fala de Jonas, na sua oração, é que ele chega a dizer o seguinte: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. A coisa que ele mais queria era fugir da vontade de Deus, ele foge. A coisa que ele mais queria era fugir daquilo que Deus queria para a vida dele, ele foge.
E quando ele se vê longe disso, quando ele se vê numa condição de distanciamento dessa realidade, qual é o desespero que vem bater na porta do seu coração? O anseio de voltar a desfrutar da presença de Deus. Isso não existe tão comumente nas igrejas. Você diz assim: olha, Carlos, eu conheço pessoas que não estão mais no ambiente da comunhão dos santos, não estão mais comungando conosco na igreja, caminhando com a Escritura, obedecendo a Jesus de Nazaré, mas muitas dessas pessoas não têm no coração um desespero, um profundo senso de temor por ter saído da vontade de Deus e por ter saído do desfrute da presença de Deus. Quantas pessoas não deixam as nossas igrejas sem o menor temor e sem a menor noção de pavor por sair da vontade de Deus? Quantas pessoas não deixam as nossas igrejas e não são acometidas por esse sentimento de desespero, de querer voltar para onde Deus estava agindo efetivamente na vida delas, querer voltar naquilo que nós chamamos para o centro da vontade de Deus, querer voltar a fazer aquilo que é vontade de Deus? Quantas pessoas hoje não têm sequer esse sentimento de Jonas? Ele sai da vontade de Deus, ele foge da vontade de Deus, ele busca um caminho oposto ao que Deus quer, e quando ele consegue isso, o que ele sente? Desespero. E o que é irônico é que ele chega a falar o seguinte: olharei de novo para o Deus santo templo, novamente voltarei a desfrutar da presença do Senhor. Ele buscou tudo isso, ele conseguiu o que ele queria, mas ele não está feliz. Por que ele não está feliz? Porque não existe felicidade, não existe satisfação, não existe verdadeiro contentamento longe de Deus. Não existe uma vida de prazer, uma vida em que nós temos algum tipo de contentamento fora do lugar chamado vontade de Deus. E ele está fora da vontade de Deus, e ele agora está questionando: será que eu vou voltar a viver debaixo da vontade de Deus? E ele reconhece então as consequências das suas inconsequências. Então nós temos que ter essa noção dos nossos próprios descaminhos e as consequências dos nossos descaminhos. Quantas vezes na sua vida talvez você não tenha dito assim: eu sabia o que era o certo, mas eu decidi pelo errado. Eu sabia que a vontade de Deus era A, mas eu decidi fazer B. Eu sabia que o caminho certo era um, mas eu decidi fazer outro. E Deus, ele vai permitir para você, pela misericórdia dele, ele vai permitir para você e para mim más consequências, colheita de frutos amargos. E a única solução que nós temos é, em meio a isso, em dependência e contrição, reconhecer os nossos próprios erros, reconhecer os nossos próprios descaminhos e reconhecer as consequências absolutamente trágicas que as nossas más escolhas acarretam e trazem para as nossas vidas. A segunda lição que Jonas aprendeu é essa noção do seu próprio descaminho e a consequência disso tudo. Meus queridos irmãos, é muito difícil o ministério pastoral nos nossos dias, e mesmo o ministério missionário, porque nós estamos diante de uma geração e de uma sociedade que não tem esse hábito de reconhecimento de culpa, não tem esse hábito de reconhecimento de caminhos errados e descaminhos na vida. Geralmente o camarada erra, faz alguma coisa errada, põe a culpa em todo mundo, menos nele próprio. Geralmente as pessoas costumam entrar por caminhos diversificados, entrar por caminhos tortuosos. Provérbios fala que há caminhos que parecem de vida, mas no final são caminhos de morte. E pessoas nas nossas igrejas entram por aí e ainda às vezes têm coragem de culpar a igreja depois que as coisas estão erradas. Por quê? Porque não existe essa perspectiva preciosa e valiosa de reconhecer erros, de reconhecer descaminhos. Só na dependência do Senhor nós podemos ter essas lentes para olhar a vida. Só na dependência do Senhor nós podemos olhar para trás, avaliar a trajetória e falar: eu errei, eu fiz escolhas ruins, eu optei por maus caminhos. Só na dependência do Senhor. Nossa maior busca hoje é a dependência do Senhor. Terceiro,
Terceira lição, a valorização da singularidade de Deus. Olha o que diz os versículos 7 a 9. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. Olha aí o reconhecimento que ele chega até agora. A salvação vem do Senhor. Ele achava que a salvação era algo que ele poderia negar ou oferecer a alguém, que ele poderia, por meio da fuga da vontade de Deus, impedir que essa salvação chegasse à cidade de Nínive. Mas agora, no ventre de um peixe, numa situação absolutamente de desespero e numa situação absolutamente inusitada, ele finalmente reconhece que a salvação vem do Senhor. Através dessa experiência, Jonas reconheceu algo muito importante: a inutilidade da idolatria. Mas ele era idólatra? Sim. Mas Carlos, ele nunca se curvou a nenhum outro Deus a não ser o Senhor. Se curvou sim. Ele se curvou ao ídolo do seu próprio coração, chamado busca pelo seu próprio prazer e a sua própria comodidade. Quando ele se nega a Nínive, ele está pensando no bem-estar da nação de Israel, porque ele havia lá atrás predito, ele havia falado de forma profética, que Israel, nos tempos de Jeroboão II, experimentaria expansão, e isto estava se cumprindo. Ele tinha um ídolo no seu coração. Qual era? O seu próprio prazer, o seu próprio deleite, a sua própria vontade, e a necessidade de ver aquilo que ele disse, a profecia que Deus lhe dera lá no passado, se cumprindo naqueles dias. Ele tinha todas essas necessidades. Isso tudo para ele era uma coisa chamada ídolo, ainda que ele não reconhecesse como ídolo. Nós, meus queridos irmãos, ainda que cristãos evangélicos, ainda que pessoas que não têm nas nossas igrejas uma imagem sequer, nós somos tentados e assombrados pelos ídolos. E onde eles estão? Muitas vezes rondando o nosso próprio coração. De que forma? Quando nós valorizamos muito mais os nossos próprios sonhos, desejos e ideais do que a palavra e a vontade de Deus. São ídolos perante os quais nós nos curvamos. São ídolos que nos levam a caminhar segundo não a vontade de Deus. São ídolos que nos levam a uma idolatria. A.W. Tozer, um dos grandes pensadores da igreja do século XX, ele diz que qualquer imagem errada que nós tenhamos de Deus e que não corresponde ao Deus da Escritura já é idolatria em si mesmo. Talvez em muitas das nossas igrejas as pessoas adorem a um Deus que não existe em lugar nenhum, só existe na cabeça delas. Isso é idolatria. E Jonas, ainda que nunca havia se curvado diante de um ídolo de barro, de pedra, de ferro, de madeira, de prata, de bronze, de ouro, nunca, mas ele havia se curvado diante de qual ídolo? O ídolo dos seus próprios interesses. E esse ídolo que está diante das nossas igrejas hoje, ainda hoje. Eu não quero contribuir com missões. Por quê? Porque eu tenho outros interesses. Eu não quero orar por missões. Por quê? Porque na igreja precisa muito mais de oração dos missionários. Eu não quero ser missionário. Por quê? Porque eu tenho os meus próprios planos, desejos e ambições. Quem é o ídolo perante o qual nós nos curvamos? Os nossos sonhos e os nossos interesses. Jonas havia se curvado perante esse tipo de ídolo, essa idolatria do coração. E ele agora está reconhecendo que só o Senhor é singular e suficiente. Então ele foi nacionalista, ele foi idólatra em relação ao seu nacionalismo, ele foi idólatra em relação à sua própria reputação, porque ele estava feliz de ver a profecia se cumprindo e o reino se estendendo. E a adoração ela é sempre excludente. Quem se entrega à idolatria abandona Deus, e quem se entrega a Deus abandona a idolatria. Não dá para ficar com os dois. Ou você é um idólatra, ou você é um adorador do único verdadeiro Deus. Não dá para essas duas coisas. E Jonas agora, lá nessa situação caótica, ele está começando a aprender algo muito importante para a sua vida. Pena que ele não absorveu por completo. Ele está aprendendo algo que nós temos que continuamente aprender: a verdadeira adoração a Deus. Talvez a maior necessidade que você tem, e você diga assim, você olha para o seu irmão que está do seu lado aí, olha bem o rosto dele.
Talvez fale assim, precisa de uma plástica, precisa de dinheiro, precisa de um sorriso novo, precisa de uma tinta no cabelo. Aí vocês olham para mim e falam, precisa de cabelo, necessariamente. Mas talvez a maior necessidade que você vai ver no rosto do seu irmão e no seu mesmo é a necessidade de aprender cada vez mais sobre uma adoração exclusiva a Deus. E era isso que Jonas estava aprendendo no ventre do grande peixe. E quem aprende essa lição faz missão. Quem aprende essa lição coloca a vida no caminho de missões, coloca os recursos no caminho de missões, coloca o tempo no caminho de missões, coloca a igreja no caminho de missões, quer destinar e voltar todos os focos e olhares para missões. É gente que aprendeu e tem aprendido a adorar a Deus e ter a Deus como Senhor suficiente em sua vida. Nós podemos dizer que Jonas, nesse momento, ele é uma espécie de filho pródigo do Antigo Testamento, porque agora ele está na terra distante. Ele conseguiu fugir da vontade do pai, ele conseguiu o que ele queria, mas nessa terra distante, esse lugar é um lugar de sombras, esse é um lugar de solidão, esse é um lugar de desespero, esse é um lugar que massacra e aperta o coração. Jonas é um filho pródigo do Antigo Testamento. Ele está longe da vontade de Deus, ele conseguiu fugir da casa do pai, ele conseguiu sair do caminho de Deus, mas quando ele vai para o lugar, para essa esfera de vida, distante daquilo que Deus queria para ele, qual é a experiência que ele tem? A experiência de profunda solidão, de desespero e de querer voltar correndo para o centro da vontade de Deus. Termino com algumas conclusões, aplicações reflexivas. Primeira pergunta, antes de chegarmos à aplicação, é: como tem sido a sua espiritualidade? Em que direção você está seguindo? Talvez você fale assim: olha, pastor, na minha vida eu sou como Jonas. Eu sei qual a vontade de Deus, mas eu não quero, eu estou fugindo. Vai fugir até quando? Essa é a pergunta. Vai fugir até quando? Aonde Deus vai te encontrar? No Novo Testamento, o filho pródigo chegou ao ponto de querer comer a comida dos porcos. Jonas chegou ao ponto de ficar no ventre de um peixe. Você está fugindo daquilo que Deus quer para a sua vida? Minha pergunta para você é simples: aonde Deus vai encontrar você? Em que direção você está caminhando? Você busca viver a vontade de Deus? Ou você tem tentado cada vez mais refugiar-se nos seus anseios, nos seus desejos, nos seus caminhos, nas rotas de fuga daquilo que Deus quer para você? Meus queridos irmãos, nas nossas igrejas entram pessoas, às vezes, que estão muito bem intencionadas com a obra de Deus, mas são pessoas que estão em rota de fuga da vontade de Deus. A pessoa saiu da igreja por uma situação absolutamente mal resolvida, mal estabelecida, e ela vem para a nossa igreja e quer ser bênção aqui, e não vai ser. Por quê? Porque está em rota de fuga da vontade de Deus. Isso não tem como nós negarmos. E você diz: não, pastor, mas o amor encobre multidão de pecados, eu vou me associar a essa pessoa. Vai, se associe. Quem está fugindo de Deus traz prejuízos para terceiros. Você vai se dar mal nessa história. Por isso, vamos terminar com algumas lições. Primeiro, reconheça sempre o livramento do Senhor na sua vida. Sempre reconheça que Deus está dando livramento na sua vida. Não seja orgulhoso. Não acredite que as suas habilidades, as suas competências têm lhe conduzido ao sucesso. É o livramento de Deus nesse mundo de caos e nesse mundo em que Satanás ele age tanto. Deus está cuidando de você. Amém. Segundo, avalie a direção das suas escolhas. É a segunda lição de casa. A pergunta é, uma pergunta muito legal essa: se eu continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo, aonde eu vou parar? Tem gente que nunca se fez essa pergunta. A vida da pessoa é absolutamente confusa e difícil, porque ela nunca parou em meio à caminhada.
em meio à trajetória, em meio ao porão do navio, lá, antes de reclinar a cabeça, em sã consciência, e disse: se eu continuar para onde eu estou indo, onde eu vou parar? Quantas vezes os pastores não tentam pegar um membro quase que pela orelha, e ele vai falar: para onde você está indo e onde você vai parar? Aí o pastor faz isso, às vezes a igreja não tem maturidade e fala: está vendo, o pastor não presta. Porque se nós continuarmos muitas vezes o nosso caminho de idolatria, onde nós vamos parar? Aonde nós vamos parar? Você pode sair daqui nessa noite indiferente, mas eu queria que você saísse daqui nessa noite pensando: eu estou seguindo por um caminho de vida, eu estou seguindo na direção da obediência a Deus, ou estou seguindo na direção oposta? Se eu continuar no ritmo que eu estou caminhando e na direção que eu estou seguindo, para onde eu vou? Pergunta que você não pode sair daqui sem responder para si próprio. Terceiro, valorize o seu conhecimento de Deus. Tem gente que foge da vontade de Deus e nem sequer conheceu a vontade de Deus. O camarada começou a entender um pouquinho do que é a vontade de Deus, ele já pula fora: estou fora, não quero saber disso. Calma, ouve tudo. Tente desdobrar todas as implicações da vontade de Deus para você fazer uma escolha acertada. Eu me lembro certa vez no seminário Palavra da Vida, que nós tínhamos um programa de treinamento em corrida, e eu nunca fui bom de corrida, eu sempre fui meio gordinho, e o meu joelho também não é muito bom, tive inflamação de ligamento. Eu costumava dizer que na hora da corrida eu ficava no batalhão de trás, a Fat Family, só os gordinhos. E aí a gente ia correndo, ia para alguns lugares, só que nem sempre a gente tinha um percurso. Um dia o nosso professor de teologia estava puxando a vida da corrida e falou: olha, a gente vai sair daqui, vai para lá, para lá, para lá, para lá. E não foi detalhado onde ele quis dizer. Bom, eu não fiz nem um terço do percurso, mas quem fez o percurso naquela tarde disse que foi um percurso muito difícil, muito complicado, com subidas e descidas, e que exigia muito daquele que corria. Mas essa pessoa falou um negócio muito interessante que eu guardei lá, até hoje eu guardei isso. Se ele dissesse tudo antes da gente correr, a maioria não correria. E na vida cristã, gente, tem coisa que a gente sabe muito antes do que vai acontecer, mas tem coisa que a gente não sabe. Você está numa corrida, na jornada da fé, você está seguindo a Jesus, você está obedecendo a Deus, mas você não tem todas as respostas. E se você buscasse ter todas as respostas, talvez você não correria, porque você faria como Jonas: o meu próprio conforto, a minha própria vontade é melhor do que a vontade de Deus. Quantos de nós não somos surpreendidos por bênçãos e mais bênçãos de Deus, e que você talvez fale assim: eu não imaginava que isso aconteceria? Por quê? Porque Deus não nos traz todas as respostas e todos os desdobramentos do caminho que é o caminho da sua vontade. Ele faz apenas um alerta, e o alerta está muito claro no Novo Testamento: todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Palavra de alerta. Eu comecei a servir a Deus, pastor, lá na minha casa, o pessoal lá tudo virou a cara para mim. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Você já sabia que isso ia acontecer. Quarta lição de casa: avalie o lugar da vontade do Senhor na sua vida. Que lugar ocupa a vontade de Deus na sua vida? Essa pergunta tem tudo a ver com missões. Tem gente que não faz missões e não se envolve em nada com missões. Aí eu fico perguntando assim, cara, a minha vontade de Deus na vida dessa pessoa, como é que fica? Não fica. A pessoa decidiu por não obedecer a Deus nisso. É uma decisão, é uma escolha. É uma má escolha? Sim, mas é uma escolha. Quinto e último lugar: seja sempre ensinável. Nós vemos esse homem que está fugindo de Deus. Nós vemos esse homem agora no ventre do grande peixe, e agora ele está numa posição de quebrantamento diante de Deus. Agora ele está externando ensinabilidade, está sendo ensinado. Finalmente agora, parece que ele acorda e ele diz: a salvação vem do Senhor. Mas não se iludam, isso não é permanente na vida de Jonas.
Quando nós chegarmos no último capítulo do livro, nós vamos descobrir um Jonas amargurado, um Jonas que fez o que Deus queria e que Deus obedeceu, Deus cumpriu a sua palavra. Nínive se arrependeu e Jonas, então, em obediência, vê tudo isso acontecer, mas ele se entristece, ele fica chateado, ele fica triste e ele se revolta contra o próprio Deus. Então esse homem que aqui no capítulo 2 foi ensinável, não se manteve ensinável. Por isso que esse grande pregador do país de Gades vai intitular o livro de Jonas como a história do maior missionário que já existiu, mas que fracassou. Tinha uma mensagem simples, foi ouvido com unanimidade na sua mensagem, tinha uma determinação clara do Senhor, anunciou essa determinação clara do Senhor, alcançou os resultados que o Senhor queria que fossem alcançados, mas ao invés de se alegrar, se aborreceu e se entristeceu e se revoltou contra Deus. Sabe por quê? Porque ele não era homem absolutamente ensinável. E nós, nas nossas igrejas, nós jogamos a obra de Deus fora e nós desprezamos a obra de Deus na nossa vida quando nós entramos por um caminho em que nós deixamos de ser pessoas ensináveis. A maior virtude de uma ovelha, talvez o pastor diga assim, é a humildade. Não, é a amabilidade. Não, é o desprendimento. A experiência que eu tenho tido é que as ovelhas mais fáceis de serem pastoreadas são as ovelhas que têm como grande característica a ensinabilidade. Gente disposta a aprender, gente disposta a crescer, gente disposta a rever a sua própria teologia e o seu próprio estilo de vida a favor da palavra de Deus e do reino de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa igreja ela vai cada vez mais fazer missões e alcançar pessoas em diversos lugares, em diversas culturas, se aqui nós tivermos pessoas ensináveis, com um coração inclinado à palavra e com um coração inclinado a obedecer à vontade de Deus. Amém. E é isso que eu espero dessa igreja e quero voltar a falar para os irmãos em Jonas, capítulo de número 3, daqui um mês, no último domingo do mês de abril. Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e nós vamos orar. Querido Deus,